Salve, salve! Você que é ou não sofredor do nosso Coringão, né? Meu nome é Caio Mendes, você está no canal do Sofredor Corintiano e hoje eu vim fazer conta com você, certo? Por quê? Porque a situação do Corinthians não tá fácil e eu vou ensinar pra vocês, né? Ensinar, professor Caio aqui, como que a gente faz conta pra escapar do rebaixamento. Né, os 45 pontos, os sonhados 45 pontos, né, que às vezes bate bem na trave ali de time que fez 43 e não conseguiu escapar. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque a situação do Corinthians tá lamentável e a gente precisa se preocupar sim, né? Eu vou mostrar pra vocês, inclusive, por que a gente precisa se preocupar, por que a situação tá lamentável, né? Vamos lá. Para fazer os 45 pontos, eu vou utilizar como base aqui as continhas que eu fiz no meu caderninho, né? Então, não liguem se eu estiver olhando para baixo ou alguma coisa assim, tá bom? Seguinte, para fazer os 45 pontos, o Corinthians primeiro vai pensar no primeiro turno, né? Eu vou fazer essas contas e vou falar os jogos que a gente precisa vencer no primeiro turno. Depois, no segundo turno, se convir, a gente faz as contas de novo, a gente vê como vai estar a situação. Até o primeiro turno acabar, a situação pode estar muito diferente do que eu falar aqui, ou pode estar igual, ou pode estar pior. Vamos lá, né? Vamos lá. O objetivo do Corinthians esse campeonato é os 45 pontos o mais rápido possível, tá? E a base das contas são que no Campeonato Brasileiro você consegue 3 pontos por vitória, certo? Se você pegar as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro que o Campeonato Brasileiro tem e você multiplicar por 3, você vai ver que o Campeonato Brasileiro tem a possibilidade, tem a disputa de 114 pontos possíveis, tá? Isso numa porcentagem dos 45 pontos que são o nosso objetivo, né? Você precisa ver como esse tipo de coisa funciona. Você simplesmente divide 45 por 114. Aí você multiplicando por 100, você tem a porcentagem. Você tem a porcentagem de que, para o Corinthians escapar do rebaixamento, o Corinthians precisa de 39,47% de todos os pontos disputados, certo? Se você colocar isso para o primeiro turno, você só precisa dividir pela metade, certo? Hoje, o Corinthians tem uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, ou seja, ganhou 5 pontos em 18 disputados. Se você dividir 5 por 18, você vai ver que 5 dividido por 18 multiplicado por 100, você consegue que o Corinthians fez 27,77 dos pontos até hoje. Isso não é só uma porcentagem de rebaixado, é muito abaixo dos perto de 40% que precisa fazer para você com certeza escapar do rebaixamento. A situação tá feia, galera. O Corinthians só fez 27,77 de todos os pontos até agora, certo? Então, como eu falei, no primeiro turno, para fazer os 45 pontos nos 2 turnos, no primeiro turno você tem que fazer 22,5 pontos, não tem como fazer 0,5 pontos, então a gente aumenta, a gente coloca para cima, né? A gente coloca ao invés de 22,5, a gente teria que fazer 23 pontos. Com os 5 pontos que o Corinthians já venceu, o Corinthians teria que vencer mais 18 pontos. Para fazer esses 18 pontos exatamente, né, o Corinthians teria que fazer algumas dessas situações, ou seja, 6 vitórias e 7 derrotas. Por quê? Esqueci de falar, inclusive. Porque dos 19 jogos no primeiro turno, o Corinthians já jogou, todo mundo já jogou, na verdade, 6. Faltam 13, certo? E como o Corinthians já, entre aspas, tem 5 pontos, precisaria fazer mais 18, né, nessas 13 rodadas. Ou seja, mais 6 vitórias e 7 derrotas, ou 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, ou 4 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, ou ainda, no ápice da mediocridade, 3 vitórias, 9 empates e 1 derrota, certo? Nesses últimos 13 jogos que ainda faltam para terminar o primeiro turno.
Eu vou falar dos jogos, vou falar as prioridades, depois eu falo qual que é, na minha opinião, qual que tem que ser o objetivo do Corinthians, né? O objetivo que eu digo assim, gente, é o mínimo que você tem que fazer, tá? Não que, se perder tal jogo tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Pontualmente, né, no quesito pontos, pode estar tudo bem, mas não vai estar tudo bem porque tem psicológico, tem muita coisa em jogo, num jogo de futebol, né? Então vamos falar sobre os jogos que faltam ainda, né? Os 13 jogos que faltam para terminar o primeiro turno do Corinthians, né? Na ordem. Vamos lá. Próxima rodada, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo fora. Depois, vai ser Corinthians e Fluminense em casa. América Mineiro e Corinthians fora. Corinthians e Cuiabá em casa. Santos e Corinthians fora. Atlético Paranaense e Corinthians fora. Corinthians e Red Bull Bragantino em casa. Atlético Mineiro e Corinthians fora. Corinthians e Grêmio em casa. Bahia e Corinthians fora. Corinthians e Vasco em casa. Inter e Corinthians fora. E o último jogo do primeiro turno vai ser Corinthians e Coritiba em casa, certo? São 13 pontos. Se você multiplicar por 3, são 39 pontos disputados. A gente só precisaria fazer 18, certo? Precisaria fazer bem menos se o Corinthians tivesse tido uma campanha boa até agora, né? Mas como a gente só fez 5 pontos até agora de 18, né? A gente precisa dar uma corrida atrás, certo? De todos esses jogos, eu vou falar para vocês aqui quais que o Corinthians não pode pensar nem em perder, nem em empatar, certo? Porque se perder e empatar, vai ter que tirar ponto de outros clubes muito mais casca-grossa do que esses que eu vou falar, certo? Ou seja, o Corinthians vai precisar ganhar desses times que eu vou falar aqui agora, certo? E eles fazem esse tipo de conta lá no CT, tá? Luxemburgo sabe muito bem disso. Vamos lá. O Corinthians obrigatoriamente teria que vencer o América Mineiro fora. O Corinthians obrigatoriamente teria que vencer o Cuiabá em casa. O Corinthians obrigatoriamente teria que vencer o Bahia fora. O Corinthians obrigatoriamente teria que vencer o Vasco em casa. E o Corinthians obrigatoriamente teria que vencer o Curitiba em casa, certo? Ou seja, na minha opinião, 5 de todos esses 13 jogos, obrigatoriamente o Corinthians precisa vencer, precisa fazer 3 pontos em todos, não importa como, se precisar o Cássio ir na área para cabecear, tem que ir, certo? Se você fizer essas 5 vitórias, multiplica por 3, você tem 15 pontos dos 18 que precisa, ou seja, precisaria de mais 3 empates. Então, né, isso para fazer um mínimo para ficar na Série A, certo? Se puder vencer todos os jogos, que não acredito, mas se puder vencer todos os jogos, ótimo. Óbvio que eu vou torcer para vitória em todas as rodadas, certo? Mas tem jogos que é muito mais importante vencer do que outros, certo? Para se manter na Série A. E precisa ser o nosso objetivo, tá? Vamos lá. Para empatar, ou seja, jogos que o Corinthians não pode perder. Se vencer, ótimo. Mas se não pode perder, vai ser Corinthians e Red Bull Bragantino em casa. Corinthians e Grêmio em casa. E Inter e Corinthians fora. Por que eu coloquei o Inter? Porque o Inter tá numa fase turbulenta, perdeu de São Paulo, perdeu o último jogo, não tá naquelas fases melhores, e eu acho que mesmo sendo fora, o Corinthians pode brigar para vencer, se puder, se empatar tá bom, certo? Os outros jogos, se acabar perdendo, ou seja, ali são 5 mais 3, né, jogo, 8 jogos, sobrou para 13, 5. Se acabar perdendo esses 5 e os outros acabar acontecendo o que eu falei, vai fazer ali no limite dos 23 pontos. Se fizer 23 no primeiro turno mais 23 no segundo turno, faz 46, né? E escapa do rebaixamento. Aí você vai falar, pô, Flamengo e Corinthians. O Flamengo não tá numa boa fase. O Flamengo, mesmo não estando numa boa fase, tem muito mais time que a gente. A gente vai pegar os caras fora de casa. Não vai ser fácil, assim. Se puder empatar, se puder vencer, ótimo. Se a gente chegar lá no Maracanã e tirar 3 pontos dos caras, beleza. Nossa, já tira um peso
né, do time. Fluminense e Corinthians, mesmo sendo em casa, por que que eu falei que pode... Gente, entendam, pode perder significa na contagem dos pontos. Eu nunca vou estar falando, pô, perdeu, tá tudo bem. Nunca perdeu, tá tudo bem, certo? Tem que vencer todos os jogos, na minha opinião. Mas esse tipo de conta precisa ser feito. Fluminense e Corinthians, em casa, né, no caso. Pô, teria que ganhar, mas a gente sabe que o time do Diniz tá uma máquina. Os caras estão jogando muita bola, é muito provavelmente o melhor futebol jogado no Brasil, e o Corinthians com essa defesa frágil que leva gol todo jogo, não vai aguentar. Certo? Ou muda agora, né, porque é daqui 2 rodadas já, ou muda agora ou acabou, certo? Óbvio, vai ter 2 semanas para isso. Mas tem que correr atrás do prejuízo. O Corinthians ficou muito tempo com um técnico que não era técnico, né? Aí, mas, pô, se conseguir tirar ponto do Fluminense, ótimo. Mesma coisa todos os outros. Pô, Santos e Corinthians, não pode perder porque é clássico. E do Santos é o clássico que a gente mais tem vencido nos últimos anos. A gente não ganha do Palmeiras há muito tempo, do São Paulo, o São Paulo acaba conseguindo às vezes tirar ponto nosso, mas o Santos, mesmo na casa dos caras, a gente vai lá e ganha. Atlético Paranaense e Corinthians, não coloquei como prioridade de ganhar ponto também, por quê? Porque o Atlético Paranaense é um time redondo, um time que não tem dívida e funciona, ganha de times grandes, né? Vira e mexe é campeão da Copa do Brasil. Então, e como o jogo é fora, não coloquei como prioridade, mas se conseguir vencer também ótimo. Atlético Mineiro e Corinthians, pô, o Atlético Mineiro a gente já vai ver como que vai estar a força dos caras agora no meio da semana, porque quarta-feira vai ter jogo contra os caras, quarta-feira, precisamos ver. Certo? Então que o negócio fique louco. Mas, pô, se conseguir chegar lá e tirar um ponto dos caras, se conseguir vencer, ótimo também. E por aí vai, o resto eu já falei. Né? Mas essa tem que ser a conta do Corinthians, certo? Como que o Corinthians vai encarar esses próximos jogos? Qual é a prioridade de vitória? Qual que é o objetivo do Corinthians? Se o Corinthians tem o objetivo de chegar na Libertadores, então precisa ganhar muito mais jogo que isso. Certo? Mas eu não vou fazer conta para chegar em Libertadores ainda, porque a gente precisa ver como é que vai acabar o primeiro turno. Se acabar o primeiro turno com o Corinthians lá, dos 13 jogos, o Corinthians ganhou 9, pô, aí já dá para pensar, certo? Porque, pô, teve uma melhora, o Corinthians tá jogando com mais confiança, tá conseguindo bater nos caras, de 9, de 13 já é bastante coisa, né? Vamos combinar. Mas eu não acredito que o Corinthians vai ganhar 9 jogos. Né, se ganhar, ótimo, mas eu não acredito que vai acontecer. Se a gente conseguir terminar o resto desses 13 jogos invicto, também ótimo. Ó, não pode empatar os 13 jogos, porque também não resolve nossa vida, precisa vencer. Mas a gente tá aí esperando que o Corinthians aconteça o milagre, certo? Mas se não acontecer o milagre, essa é a conta para o Corinthians ficar na primeira divisão, no mínimo. Valeu? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Mas não deixe de comentar e se inscrever no canal e tudo mais. Mas ajuda nós, valeu? Meu nome é Caio Mendes. Você acabou de assistir o canal do Sofredor Corintiano. A gente se vê no próximo vídeo. E vai, Corinthians!